Olá, seja bem-vindo mais uma vez, você que costuma assistir meus vídeos, né? Então, atendendo a pedidos, eu fiz um vídeo sobre equação quadrática. Nesse vídeo eu estou falando como montar gráfico, como resolver equação de segundo grau, então preste atenção. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no YouTube que eu respondo. Espero que goste, porque foi feito com todo carinho. Um grande abraço, um beijo e até mais. Exercício exemplo. Bom, eu escolhi um exercício para nós aprendermos um pouquinho, né? Então, tá aqui o exercício. Esboce o gráfico da função. Então, a função é x² menos 6x mais 5. Sabemos que a forma algébrica da equação de segundo grau completa é ax² mais bx mais c. Então, ela é completa porque ela tem o x², tem o x que não está elevado a número diferente de 1, ou seja, o x está elevado a 1, e o c, que é o número que não tem letra, aliás, não tem número. Então, tem como definirmos o valor do a, b e c. Então, vamos observar aí a equação. Lá foi dada a equação de segundo, ou seja, a função de segundo grau, e eu separei como equação do segundo grau. Então, aqui eu coloquei como achar o valor de a, b e c. Então, está aqui. O valor de a é o número que fica ao lado do x ao quadrado. No caso, é o 1. Então, aqui, observem que não tem número nenhum, mas tem sim um 1 que está escondido. O valor do b é o número que fica do lado do x. Então, observem aqui, ó, no nosso caso, é o menos 6. Do lado do x tem o menos 6. E o c é o valor do número que está sem letra. Então, no caso aqui, é o 5. Então, vamos continuar. Então, eu fiz um resumo aqui. x² menos 6x mais 5 igual a 0. Essa é a equação de segundo grau. O a é igual a 1, o b é igual a menos 6 e o c é igual a 5. Bom, aqui eu chamei a atenção pelo seguinte. Há erros, né? Muitos esquecem de pegar o menos do número aqui. No caso, é o menos 6. Os alunos pegam o 6 e esquecem o sinal para trás. Não podem. Fica errado o exercício. Temos que ter muita atenção. Bom, agora vamos, já que já descobrimos o valor de a, b e c, vamos dividir a fórmula de Bhaskara. Essa fórmula é necessária para resolver as equações de segundo grau completa. Então, há duas partes. Então, a primeira parte, nós vamos fazer o seguinte. Já foi definido a, b ou c. Então, esta é a primeira parte da fórmula de Bhaskara. Delta é igual b² menos 4ac. Todos esses números aqui das letras serão substituídas aqui. Então, vamos ver como fica. O b é menos 6, então está menos 6 ao quadrado. Note que no lugar do b foi colocado menos 6. Ó, o menos 6 aqui. O ao quadrado é porque o b está elevado ao quadrado. Menos, que é da fórmula, 4, que é da fórmula. Muitos alunos me perguntam, de onde vem esse 4? É da fórmula, ele sempre vai estar aqui. Vezes o 1, porque 1, o a, ó, o a é igual a 1. Então, no lugar do a, foi colocado 1. E vezes o c. O c é 5. Então, no lugar do c, foi colocado 5. Então, vamos prosseguir. Após a substituição dos valores na primeira parte da fórmula, temos que resolver. Agora, vamos ter que resolver. Vamos ver quanto vai dar isso. Então, resolvendo aqui. Delta igual menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, 4 vezes 1 vezes 5. Então, resolvi separado aí para você entender.
Menos 6 ao quadrado, ó, um vermelhinho aqui. Então, é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos, mais. Não tem sinal de mais aqui, mas ele está escondido. 6 vezes 6, 36. E o azulzinho aqui, menos 4 vezes 1 vezes 5. Faz a regra de sinais aqui. O número que não tem sinal é mais. Então, 1 é positivo e o 5 é positivo. Então, menos com mais, menos, menos com mais, menos. A resposta vai ser menos. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, já resolvemos aí separadamente. Agora, vamos ver como que irá ficar. Delta é igual a 36 menos 20, que vai ser igual a 16. Resolvemos a primeira parte aí. Logo, vamos observar que o delta é maior que o zero. Então, existe solução no conjunto dos números reais. Então, agora, eu dividi pela segunda parte aqui, já calculamos o valor de delta. Então, vamos calcular os valores das raízes. Isto mesmo, raízes, porque a equação de segundo grau tem dois resultados, que chamamos de raízes. Agora, iremos para a segunda parte. Então, na realidade, eu vou ter que calcular x1 e x2. Então, esta aqui é a segunda parte da equação de segundo grau, da fórmula de Bhaskara, quero dizer. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Para resolver, é só fazer a substituição de novo. Então, aqui, ó, eu tenho o valor de a, que é 1, o b, que é menos 6, e o c. Esses valores nós pegamos lá no início do exercício. Então, fazendo a substituição, olha lá. Outro que nós temos que ter muita atenção, ó, é menos 6, o b. Então, é menos da fórmula e menos 6, que fica entre parênteses, no lugar do b, ó. Menos 6. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz quadrada de 16. Da onde saiu essa raiz quadrada de 16? O delta que nós achamos lá atrás é igual a 16. Então, no lugar dele, colocamos 16. E o 2 vezes 1. 2 vezes 1. Esse 1 é o valor do a. Então, vamos resolver aí. Já fizemos a substituição, agora vamos fazer a resolução. Fiz separado também. Então, eu peguei o menos 6. Menos com menos, mais. Faz a regra de sinais aqui, ó. Menos com menos, mais. O 6 é só copiar. E raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Como já resolvemos, já substituímos tudo, agora nós vamos separar os dois sinais aqui, ó. Tem o mais e o menos. Então, está aqui a resolução, foi feita a substituição. Agora, vamos ver como fica a separação. Coloquei em vermelho aqui para você notar. Então, é x igual a 6 mais ou menos 4 dividido por 2. Então, eu vou chamar de x1. O mais, então, 6 mais 4 dividido por 2. E o x2, o menos, 6 menos 4 dividido por 2. Ó, separado. O exercício, nós temos que achar o resultado do x1 e do x2. Agora, vamos resolver para ver como fica isso tudo aí. Então, já separamos. Agora, eu estou resolvendo um por um. Ó. O x1, 6 mais 4, 10. Dividido por 2, 5. O x2, 6 menos 4, 2. Dividido por 2 é 1. Então, já achamos o x1 e o x2 aí. x1 é 5, x2 é 1. Essas são as duas raízes. A equação de segundo grau já está resolvida. Agora, vamos falar um pouquinho do gráfico. Bom, se é uma função do segundo grau, função quadrática, ela tem gráfico, né? Então, ó, para montarmos o gráfico da função, temos que primeiramente analisar a concavidade. É bem simples, rápido. Vamos ver? Então, a concavidade é bem prática. Eu coloquei um exemplo aqui
de gráficos, ó. Então, esse aqui é o eixo X, este aqui é o eixo Y. Esta é uma parábola. Então, essa parábola, a boca dela é para cima, ou seja, a concavidade é para cima, quando o A for maior que zero, ou seja, positivo. Então, a boca dela vai ser para cima. Mesma coisa aqui, quando o A for negativo, ou seja, menor que zero, a parábola vai ser virada para baixo, ou seja, a boca vai ser para baixo. Nós dizemos aqui, quando a concavidade é para cima, eu tenho ponto de mínimo. Quando a concavidade é para baixo, eu tenho ponto de máximo. Então, ó, máximo que ele sobe. Lembra de uma bala, você atirando num revólver ou jogando qualquer objeto, ele forma uma parábola. Vamos ver aqui. Então, ó, na função, então eu coloquei, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, já vimos que a representação algébrica é ax ao quadrado mais bx mais 6. Note que o valor do A é positivo, ó, ou seja, ele é maior que zero, porque é igual a 1 aqui. Então, a nossa parábola vai ser com a boca para cima, ó. Essa vai ser a representação do nosso gráfico no eixo X e no eixo Y. Aqui vem o X1 e o X2, aquele que nós encontramos. A fórmula do vértice. Então, como eu tenho que calcular o ponto de mínimo dele, essa é a fórmula do vértice, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então, para o eixo X, menos B sobre 2A, né? E o eixo Y, menos delta sobre 4A. Bom, a função é essa que nós já sabemos. Então, eu tenho, de novo, o A, o B, o C. Toda equação tem que se basear nesses três valores aqui. Errou um deles, errou tudo. Então, tem que ter atenção. O delta também nós já calculamos lá atrás, é 16. Então, vamos ver como fica. Vamos substituir os valores aqui, ó. Então, para resolver, basta substituir os valores nas letras, nas fórmulas. Então, logo eu tenho A1, desculpem, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 6 e delta igual a 16. O C eu não irei usar. Então, aqui a primeira fórmula, olha como fica. Fiz a substituição. Então, B é igual a menos 6, ó, menos do B, menos 6 da fórmula, dividido por 2 vezes 1. O A é igual a 1. Então, resolvendo menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3. Cheguei no vértice do X, 3. Vamos ver o próximo agora. O do Y, igualmente. Então, o delta é o delta é 16. Só que o menos é do delta aqui, ó, do valor da fórmula. Então, menos 16. 4 vezes A e 4 vezes 1. Então, o vértice aqui vai ser negativo, ou seja, menos 4. Logo, já temos as duas raízes. Nós achamos as duas raízes. Então, os dados para eu colocar no gráfico vai ser essa. x1, x2, né, que são duas raízes, e as coordenadas dos vértices aqui. Então, vamos ver como fica o nosso gráfico. Esse gráfico eu fiz num outro programa para vocês verem. Olha isso. Então, tem x1, que aqui é 1, x2, que é 5, o vértice aqui, ó, menos 4 aqui e 3 aqui. Visualizaram? Então, x1, x2 e o vértice. Só para você ter uma noção como fica aí o nosso gráfico, a nossa função. E acabou. Espero que você tenha entendido. E qualquer coisa pode deixar perguntas. Obrigado.